pessoal, tô aqui na estação Tamoio. Estação Tamoio. A Estação Tamoio fica no quilômetro 227 do trecho. Como curiosidade, a história da usina Tamoio e de seus trabalhadores se iniciou com o Sr. Pedro Morgante, um grande empresário do setor sucroalcooleiro. Ele começou comprando um pequeno engenho, o Engenho Fortaleza, e com a expansão agrícola favorecida pela crise cafeeira, fez, em certo tempo, com que esse engenho se transformasse na usina Tamoio, a maior indústria sucroalcooleira do país e da América do Sul da época. Como grande empreendedor que era, ele superou várias crises, dentre elas a crise provocada pela praga mosaico, que quase devastou todos os canaviais de São Paulo, mas conseguiu driblar a crise e dar a volta por cima, adotando outro tipo de cana, uma mais resistente, e voltou ao seu potencial produtivo. Com seu crescimento, a usina Tamoio ganhou ainda mais destaque através de atividades que fazia de cunho assistencial e cultural na cidade de Araraquara. Não posso deixar de comentar que conta a história que o Sr. Pedro e sua esposa, Dona Gianina, participavam ativamente da vida dos moradores, procurando atender às necessidades materiais e espirituais deles. Era lá um local gostoso para se trabalhar e morar. Depois do falecimento do pai, os filhos tomaram a frente da usina. Como conta a história, depois da ascensão, a crise se instalou no Grupo Morgante e a usina foi passada para vários empresários. E até onde eu sei, hoje ela é uma unidade produtora pertencente ao Grupo Raizen. Rê, olha o peso do vagão. É mesmo. Aqui, este local começou como um posto telegráfico, já com o nome Tamoio, e depois foi construído um novo prédio para a estação Tamoio. Conta-se que aqui cresceu uma vila ferroviária com direito a correio, armazém, escola e outros mais. Nossa, quanta máquina! Tem control. Isso, Renatinho. Tricotrol são trens que, independente do tamanho, possuem em sua formação começo, meio e fim, ou seja, máquina na cabeça, máquina no meio e máquina na cauda. Segundo a história, saiu uma estrada de ferro particular da fazenda que não transportava passageiros, apenas carga, e que tinha pelo menos duas linhas. Uma, a linha da Bela Vista, onde hoje é o assentamento Bela Vista, que já fomos conhecer, e por lá se vê ainda o casarão, abandonado, mas que ainda guarda a beleza dos casarões de tempos atrás. E a linha da estação, que seguia para o armazém, que ficava à beira da estação da Companhia Paulista. Essa estrada de ferro que cortava os canaviais transportando a cana, que eram colocadas nos vagões e iam até as moendas da usina, era importante fonte de ocupação de mão de obra. Já fomos até os arredores da usina e pudemos ver de perto o antigo campo de futebol que foi construído na época, as casas dos trabalhadores da época em que a usina era da família Morgante e que ainda estão lá, sem contar a igreja que na época era linda e que ainda continua linda. Hoje, a Estação Tamoio
fica no quilômetro 227 do trecho e não tem mais a estrada de ferro particular e nem seus velhos trilhos para contar a história. Mas ainda podemos ver canavial para todo lado. Tamoio é um pátio da Rumo, onde os trens de carga passam direto pelo pátio ou param para aguardar em cruzamento. A Rumo ampliou esse pátio e ele está agora com aproximadamente 5.000 metros e acredito que consiga comportar nele até 2 trens de 120 vagões ou um trem bem grandão, né, Rê? Uia, esse pátio já tem dormentes de concreto, que legal! Nesse trecho, os trens que vêm de Baté para Araraquara chegam aqui numa velocidade de quanto, Rê? 35 quilômetros. De uns 35 km por hora por causa da restrição de entrada e saída da chave, mas chegou a atingir no trecho até o Pátio do Ouro, que também foi uma estação, numa velocidade de quanto, Rê? 60 quilômetros por hora. E os trens que saem do Ouro, sentido aqui no Tamoio, devido à subida que tem, atingem no máximo quanto, Rê? 18, 19 quilômetros por hora. Isso, uns 18, 19 km por hora, se for trem de uns 80 vagões. E se for trem maior, atinge por volta de quanto, Rê? 15 quilômetros por hora. Uns 15 km por hora, dependendo das locomotivas. Agora, se o trem for daqui para Ibaté, ele varia de quanto, Rê? 35 a 47 quilômetros por hora. Uns 35, 47 km por hora devido a restrições de perímetro urbano. É isso por agora. E assim, continuamos a embarcar na antiga história e seguimos rumo à história atual. Como fala, Renatinho? Obrigado, trem. Obrigado, maquinista. Boa viagem. Fica com Deus. Boa chegada ao seu destino. Câmbio final! Olha, fica no carro. Vamos ver se ele vai buzinar. Passou no teste, né, Rê? A touro não atolou. Traz, Nath, traz ele de volta. Fica quieta, para de falar. Rê, hoje não deu muito. Para. Vai, continua, Que eu pode falo fazer. mesmo? Hoje foi difícil para fazer as imagens, mas vai dar uma bela história. Vai. Rê, hoje foi difícil para fazer umas imagens, mas vai dar uma bela história.